Olá, meu nome é Patrícia, curso 8º período de Psicologia no Centro Universitário Celso Lisboa. Faço estágio na área de Neuropsicologia, sendo supervisionada pelo professor Gabriel Coutinho. Agora eu vou repetindo as perguntas que vocês me fizeram e respondendo. O que me motivou a escolher a área de Neuropsicologia? Na Celso a gente só vai ter Neuropsicologia como disciplina no 9º período. No meu caso é no semestre que vem. Mas a gente tem contato com Neuro 1, Neuro 2, psicodiagnóstico, psicopatologia, que me instigaram a buscar saber um pouquinho mais da inserção do psicólogo dentro da área de neurociência. Então, isso que me motivou a entrar nessa área, de estudar até um pouco mais essa área. Você crê que a neuropsicologia oferece uma boa perspectiva de futuro para os novos ingressantes? Olha, assim que eu comecei a ter mais contato com a neuropsicologia, o que foi mais evidente para mim, como estagiária nova nessa área, foi o campo de pesquisa. A neuropsicologia como atuação de referência de atuação, para mim é na área de pesquisa. E também descobri a questão, eu fui lendo um pouco mais, descobri a questão da reabilitação também, que eu achei interessantíssimo. Então, se há uma perspectiva de futuro, sim, é uma profissão, é uma área de atuação dentro da psicologia que está crescendo no Brasil, para além das pesquisas. Eu li tem pouco tempo que ela está dentro dos laboratórios, dentro das escolas, obviamente nas clínicas também. Então é bem interessante. Comente brevemente sobre o que você faz no seu estágio. O meu estágio fica num asilo, que a gente chama de instituição de longa permanência. Fica no asilo Lar de Francisco, no bairro de Riachuelo. Nós estamos incumbidos de fazer a avaliação cognitiva desses idosos. Lá tem em torno de 30 idosos, mais ou menos. E a gente está incumbido de fazer essa avaliação cognitiva neuropsicológica desses idosos. A princípio, nossos atendimentos estão sendo mais para colher os dados desses idosos, a história pregressa, o nível de escolaridade e tudo, para assim conseguirmos aplicar esses testes. Em alguns idosos nós já estamos aplicando esses testes. Os instrumentos são o Mini-Mental, os testes são o Mini-Mental, de SPAN, memória lógica 1, memória lógica 2, questionário de humor, questionário de memória. Lembrando sempre também que a gente busca a parte qualitativa também. Então as observações que os pacientes vão fazendo a gente também anota. Bem interessante, eu estou gostando muito. Quais são os instrumentos? Já falei. Se eu encontrei alguma dificuldade ao estagiar na área. Olha, quanto estagiária? É um estágio obrigatório. Houve um processo seletivo, eu participei e passei. Quanto à atuação como estagiária, a minha dificuldade maior foi a aplicação e correção desses testes. Está sendo, né? Porque é novo, então a correção e a aplicação e a correção desses testes. Mas quanto ao atendimento individual, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, porque eu já vinha de um outro estágio que eu fiz num sanatório, então a gente fazia esse atendimento individual semanalmente. Na sua opinião, qual é a vantagem de estagiar na área de neuropsicologia? Vantagem. Como todas as áreas dentro da psicologia, a gente busca qualidade de vida daquele que nos procura, tá? E a vantagem é você
através de tantas pesquisas que se fazem, buscar fazer com que certos tipos de doenças, certos tipos de deficiências sejam ou diminuídas, a palavra não seria nem diminuídas, mas seja retardado esse desenvolvimento, e uma reabilitação daqueles que já chegaram a um determinado grau de comprometimento. Acho que é isso. Vantagens, tá? Em quais atividades um estagiário de neuropsicologia pode atuar? Eu estava lendo que não só em instituições como colégios, os próprios asilos, o próprio asilo que eu acabei de falar, mas também pode trabalhar na área, aqui no Brasil está se aumentando até a área de atuação, então a gente pode trabalhar dentro da justiça, em clínicas, em laboratórios e dentro das próprias academias também, e servindo também a uma sociedade, servindo também a uma sociedade vulnerável, fazendo trabalhos voluntários com o nosso saber. Com quais outras áreas de conhecimento você lida no seu trabalho? Lá no estágio, a gente tem uma equipe multidisciplinar que é interdisciplinar. Nós nos comunicamos até para a qualidade do atendimento daquele idoso. Lá a gente tem fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, médicos, e uma outra equipe da psicologia fazendo o acompanhamento terapêutico. E isso é muito interessante, que a gente interage exatamente nesse momento de saber se aquele paciente, esse paciente está com uma queixa de memória. Quando levar ele para um determinado passeio, cuidado, preste mais atenção naquele idoso. É um trabalho muito legal, assim, eu estou muito feliz por estar lá. Por dificuldades de não ter acesso ainda a essa disciplina, mas o nosso supervisor dá todo esse suporte também bibliográfico para a equipe dele. De que modo a neuropsicologia pode beneficiar mais diretamente a sociedade? É basicamente tudo isso que eu falei, né? As pesquisas realizadas são sempre em prol de um retardo de certas patologias ou de reabilitar esses sujeitos que são acometidos por essas deficiências, e em prol da qualidade de vida em geral. Você pode não apresentar nenhum tipo de déficit cognitivo, comportamental, mas você pode saber como retardar referente a alguns estudos, alguns sintomas, algumas doenças, entendeu? Algumas patologias, por exemplo, Alzheimer. Estão fazendo pesquisas que já é mostrado em pesquisas que a atividade física retarda o avanço dessa doença. É interessante isso. Você teria informações relevantes ou dicas para quem iniciar o estágio na área? Olha, eu estou amando. Realmente é uma área muito interessante. Você estudar algo que não é... Você estudar algo que você não está fora, você faz parte daquele estudo também, você também tem um cérebro, e o seu cérebro também é atravessado por todas essas questões que eu citei aqui para vocês. E no caso da terceira idade, esse envelhecimento também nos diz respeito, então eu acho bem interessante. E para quem quer começar nessa área, assim, quer estagiar nessa área, é muito interessante. Nossas referências de pesquisas são sempre em inglês, então
é buscar melhorar a fluência, pelo menos na leitura do inglês também, que foi uma das minhas grandes dificuldades. Foi iniciar a leitura em inglês e buscar conhecimento, buscar sempre. Nada, você pode ter lido 10, 15 coisas, mas você pode ter certeza que daqui menos de uma semana já tem outras análises feitas daquela própria pesquisa. E é importante a gente estar antenado nisso para a gente se tornar um profissional competente e saber se expor bem até com outros profissionais, né? Nada melhor do que você saber muito bem da sua profissão para que outras pessoas e outros profissionais venham ditar o que você tem que fazer. Essa relação é muito interessante, muito bacana. Bom, eu espero ter ajudado, mesmo passando uma vivência um pouco mais superficial, por estar atuando há pouco tempo nessa área, por ter um conhecimento superficial também dentro dessa área. E é isso, obrigada. Tchau.